A ideia hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, alinhar alguns conceitos básicos que, na verdade, são bem complexos, mas que a gente vai tentar alinhavar um pouquinho. A gente vai falar de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, antes de chegar de fato no que é um transtorno, a gente vai discutir um pouquinho, né, do conceito de desenvolvimento, mas é só recapitulando, não pretendo ficar horas e horas aqui, né? Uma atividade mais curta, trazendo então essa contextualização e qual é essa ligação do processo de desenvolvimento com fatores de risco que podem predispor a alterações, e aí se enquadram os transtornos do neurodesenvolvimento. E uma das dúvidas que muita gente coloca para a gente é: será que não estamos tendo superdiagnósticos? Por que a gente tem que rotular as crianças? Hoje todo mundo é classificado hiperativa. Será que a gente não está hipermedicalizando? Então a gente vai discutir um pouquinho da importância dessa classificação, ou por que devemos classificar essas crianças. E aí uma explicação um pouco voltada para o movimento, para as dificuldades de movimento encontradas nessa população. Então, particularmente, estamos pensando aí em crianças. Temos problemas persistentes ainda na faixa etária adulta, mas o nosso foco de discussão hoje vai ser principalmente os problemas da infância. E por que nós devemos nos preocupar com problemas de movimento em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, se, como nós vamos discutir, outros sintomas comportamentais, cognitivos, enfim, são muito mais relevantes do que os problemas de movimento. Então, o que os profissionais do movimento, né, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o terapeuta ocupacional, podem, né, e devem entender sobre o funcionamento dessas crianças, né? Eu acho que particularmente nesse caso estamos falando para fisioterapeutas e profissionais de educação física, né? Que não têm um grande conhecimento ou uma grande formação básica relacionada à saúde mental. E aí a ideia é trazer esses conceitos que já estão presentes na nossa prática, né, para mais próximo aí, e trazendo principalmente aí o embasamento da literatura para mais próximo dessas aplicações práticas, tá? Acho que esses são os pontos principais. Então, vamos começar a conversar sobre desenvolvimento, né? E particularmente do desenvolvimento infantil. Quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a primeira coisa que vem à nossa mente é um gráfico, né? Um gráfico ascendente, uma curva ascendente, né? E então que a gente tem ali um serzinho que nasce totalmente dependente de cuidado, então com 0 habilidades, né? E ele vai somando e ganhando habilidades, assim como altura, assim como maturação, ao longo do tempo. Então ele tem ali um estágio inicial de capacidades e vai aumentando ali, então por isso que a gente pensa numa linha ascendente. Mas será que desenvolvimento é isso? Né? É um acúmulo de aquisições, sejam elas motoras, cognitivas, socioemocionais? Não, né? Desenvolvimento, e nem ele é linear em todos os casos, né? Na maioria dos casos, a gente vai ver sim uma curva ascendente nos primeiros anos de vida, né? Mas se a gente pensar na fase adulta, a gente continua tendo desenvolvimento. Se a gente pensar no envelhecimento, a gente continua tendo desenvolvimento. Mas então, o que é este processo, né? Desenvolvimento é um processo de mudança, né? Mudança na nossa forma de se movimentar, na nossa forma de interagir com o mundo, na nossa forma de resolver problemas. Então, particularmente quando a gente fala do universo infantil, ele sim acaba sendo, em muitos casos,
uma curva ascendente, né? Em que essa criança não vai tendo perdas nas capacidades que ela vem adquirindo e mudando a sua forma de interagir com ela mesma e com o seu ambiente ao longo do tempo. Mas nas outras faixas etárias a gente até tem aí um certo platô, dependendo do ambiente, da estimulação que o adulto recebe, e a gente tem uma inversão talvez dessa curva quando a gente fala, por exemplo, em aspecto motor, né, no envelhecimento. Então ele começa a se tornar de novo um pouco mais dependente, dependendo do seu quadro, ao longo aí do final de vida também. Então são vários ciclos de vida. Então quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente vai falar de um processo de mudança contínua, que começa na concepção e termina na morte, tá? E aí, esse processo de desenvolvimento na criança, ele vai envolver aspectos bastante complexos e que interagem entre si, né? A gente tem o crescimento físico, então a gente está falando ali não só desse aumento em estatura, né? Mas também no processo de regeneração, proliferação tecidual, né? Então, não só crescer para cima, mas a gente cresce para os lados, a gente se remodela, a gente se reinventa, muda a nossa composição corporal. A gente vai falar de maturação biológica dentro desse processo de desenvolvimento. A gente vai falar de adaptação neurológica, sim, temos um processo de maturação do sistema nervoso também, mas basicamente ele é moldado e adaptável em relação aos estímulos ambientais, e isso é a plasticidade. E aí a gente tem, então, um todo de mudanças, né, motoras, quando a gente fala de desenvolvimento motor, cognitivas, quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo e socioemocionais, quando a gente fala dessas interações humanas, né? Então, basicamente é isso. Tá bom, sabemos que o desenvolvimento, ele tem aí, então, uma tendência, né? Uma tendência de buscar o quê, né? Qual que é a meta do desenvolvimento? Eu gosto dessa analogia. Quando a gente nasce, o ser humano é completamente envolvido pelos cuidados de outro ser humano. Então, ao longo do seu desenvolvimento, essa questão dele perder o envolvimento de outro ser humano, e o resultado desse processo é se tornar independente para dar conta de si mesmo e da interação com o meio ambiente, da interação com o outro. Então, esse processo de desenvolver, de perder o envolvimento e se tornar independente, tem um paralelo muito importante com a funcionalidade. Então, eu sou funcional quando eu sou independente. Eu funciono adequadamente no nível de estruturas e função de corpo, no nível das atividades, ou seja, eu dou conta de mim no meu contexto, nas minhas atividades de vida diária, e eu dou conta da minha participação social. Então, a gente tem um paralelo importante aí desses aspectos do desenvolvimento com o conceito de funcionalidade da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, tá? E aí, então esse é o caminho natural, né? Tornarmos independentes. Só que quando essa criança, esse indivíduo, ele pode ser exposto a algum fator que vai determinar um dano à saúde, né? Naquele momento ou no futuro, é um provável dano, isso a gente já está falando aí, a exposição a um fator de risco. Então, risco ao desenvolvimento, ele é aquela maior possibilidade de um indivíduo ou um grupo de indivíduos com transtornos, no caso que nós vamos falar agora, que essas pessoas têm de sofrer um futuro dano ou um dano atual na sua saúde e, consequentemente, na independência funcional, nessa capacidade de adquirir a plena funcionalidade. Tá bom. Esse contexto colocado,
podemos entender um pouco melhor qual é o nosso papel ou por que começamos a falar sobre transtornos mentais. Então, transtornos mentais são sim, então, fatores de risco para o desenvolvimento infantil. E hoje, a gente tem uma prevalência muito grande, né? Essa meta-análise, por exemplo, ela faz uma estimativa da prevalência mundial do número ali, né, de crianças e adolescentes acometidos por algum transtorno mental. Então, essa pesquisa envolveu 41 estudos de 27 países diferentes, de vários níveis de renda, e o que a gente vê é uma prevalência de 13,4%. São muitas crianças e adolescentes acometidos por transtornos mentais, né? E o que está ali nesse ranking, né? Sim, a gente vai ver os transtornos ansiosos e depressivos, que não são transtornos do neurodesenvolvimento, mas se nós olharmos aqui, né, e transtornos de humor, então a gente tem esses três como primeiros ali, qualquer transtorno de ansiedade, qualquer transtorno depressivo, porque ainda dentro dessa classificação nós temos tipos específicos, os transtornos de humor, mas a partir daí, então, nós temos um número grande de pessoas, de crianças e adolescentes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e outros transtornos disruptivos do comportamento, que se inclui, então, o TEA, o transtorno do espectro autista, que são dois transtornos que nós vamos comentar hoje, tá? Então, nossa, 13,4% é muita gente sim, tá? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que haja no mundo 241 milhões de crianças e adolescentes com algum tipo de transtorno mental. E poucas dessas crianças recebem a assistência necessária, tá? Bom, falamos de transtorno mental, mas Juliana, por que você está falando de transtorno mental? A gente estava falando de transtorno do neurodesenvolvimento. Não tem nada a ver com a mente, não? Vamos entender o que é isso, tá? É porque às vezes quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, isso se remete às disfunções do sistema nervoso na infância, e não é disso que nós estamos falando, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é essa palavra transtorno, que vocês já leram em alguns artigos e viram que não é tão simples assim definir esses termos, né? É muito mais complexo do que isso, eu só estou tentando amarrar um pouco das ideias e colocar algumas coisas de maneira organizada na cabeça de vocês. Então, transtornos, né? Transtorno é um termo guarda-chuva, por isso essa imagem, tá? O que é um termo guarda-chuva? Embaixo dele cabem várias condições de saúde com diversos sinais e sintomas diferentes. E transtorno, como vamos pegar ali? Por que eu estou chamando primeiro de transtorno mental e não de doença mental? Qual é a diferença nesse sentido? Quando a gente fala de doença, tá? Então a gente não vai utilizar o termo doença, doente mental, porque tem um estigma muito grande, né? Não só pelo estigma, mas porque a palavra doença, ela é muito mais utilizada quando nós conhecemos o agente fisiopatológico por trás daquela resposta, por trás daqueles sinais e sintomas. Então, a doença, ela é uma resposta fisiopatológica a fatores internos ou externos, ou seja, eu conheço alguns marcadores biológicos para determinar que aquela é uma doença. Então, a gente tem lá diabetes, eu tenho um determinado nível glicolítico, né, de glicose lá no sangue, que daquele marcador para cima eu considero o diagnóstico, daquele marcador para baixo, não. Eu tenho algumas doenças em que eu vou localizar a estrutura acometida, eu tenho uma lesão estrutural, né? Então eu conheço o que está causando aquele problema.
Então, a gente vai chamar de doença esses casos em que a gente conhece a condição que está causando. Então, o nosso manejo, ele é diferente também. Transtorno, nossa, mas transtorno a gente não conhece o que está por trás? Sim, a neurociência, os exames de neuroimagem, a genética, são fabulosas em mostrar para a gente caminhos, mas a gente ainda não tem marcadores biológicos específicos para os transtornos mentais. A análise deles, né, a interpretação e justamente a linha é muito tênue do que é um normal, né, o que é um sentimento normal, por exemplo, de ansiedade, e o que faz parte dos seres humanos e que é importante para nós trazermos até aqui, de sair lá da savana africana e vir até aqui. Mas qual é a linha tênue que vai separar o quanto isso é funcional do que isso é disfuncional, do que isso traz uma incapacidade, um prejuízo para a pessoa, quando isso se torna um sofrimento incapacitante. Então, a gente usa a palavra transtorno normalmente quando a gente não sabe muito bem o agente fisiopatológico, ou até tem indícios disso. Eu tenho uma redução do volume cerebral, eu tenho uma dificuldade de conectividade em tal área, mas a gente não tem um marcador biológico. O diagnóstico ele é feito basicamente em cima da história clínica, com uma análise comportamental, e não é uma foto, é um filme da vida desse paciente. E aí eu costumo fazer uma analogia bem simples aí entre doença e transtorno, né? Que doença é algo, e aí se a gente pegar ali particularmente no caso dos problemas do neurodesenvolvimento, né? Então, falando daqueles problemas que afetam o sistema nervoso. Então, quando a gente fala doença, a gente vai pensar em algo que tem uma localização estrutural. Eu tenho uma lesão de fato ali acometendo o nível das estruturas, ou seja, se eu pensar lá no neurônio, aquele neurônio não está mais ali. Então, aquele cara teve um tumor, aquela célula foi retirada, não tem mais célula ali, não tem mais neurônio, isso é uma alteração estrutural. Isso é uma doença. O que é um transtorno? Um transtorno é um problema funcional desse sistema nervoso. As estruturas estão ali. O neurônio está lá, mas o neurônio não conversa com o outro direito, né? É uma questão do neurônio surdo. Então, a gente tem ali uma dificuldade de conectividade, uma dificuldade de funcionamento, uma dificuldade em estabelecer essas vias neurais para um funcionamento adequado desse indivíduo. Então, vocês estão vendo que esses conceitos são muito complexos, mas de uma maneira mais simplificada, é aí que eu quero chegar, tá? Aí, o que é uma síndrome, né? Por que não é síndrome? Que vai estar síndrome autista, né, por exemplo. Porque síndrome, eu vou ter, então, um conjunto de sinais e sintomas associados a uma causa específica relacionada à saúde. Eu não tenho um processo fisiopatológico em si, mas eu tenho uma alteração genética que mudou a citoarquitetura daquele cérebro. Por exemplo, o que acontece na síndrome de Down, tá bom? Então, eu tenho um marcador identificado que normalmente é genético, é algo na formação daquele indivíduo e que muda a sua estrutura ou a sua função, tá? Então, a gente vai adotar muitas vezes esse termo condição, né? Condição é o estado de saúde, a condição é um estado, né? Ele não é doente, ele não é um transtorno, né? Ele tem uma condição de saúde específica que vai interferir nas suas sensações e regulações aí do bem-estar. Tem um termo que eu preciso deixar claro para vocês, que é o desordem. Vocês já devem ter visto isso, né? Desordem é uma tradução inicial para o termo disorder, né? Que disorder é transtorno, né? Então, se vocês verem lá, Developmental Coordination Disorder, é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. O ADHD também, né? O transtorno déficit de atenção e hiperatividade, tá lá disorder. O TEA também tá lá disorder,
né, que é o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque foi uma tradução que não foi muito bem aceita. Depois, aqui no Brasil, alguns livros, algumas publicações em português ainda usam, mas vamos preferir sempre o termo transtorno, ele é mais adequado, né? Porque o que está desordenado no nosso paciente, né? Será que esse é um termo que não é pejorativo? Então, é importante que a gente tenha essa coerência nos termos utilizados, tá? Bom, por que você está falando de transtorno mental, Juliana? Então, vamos lá, espero convencer vocês de que os transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos mentais. O primeiro motivo de por que eles são transtornos mentais é porque eles são um subitem dentro do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ou seja, o DSM, da Academia Americana de Psiquiatria. Então, um capítulo daquele manual que dita os critérios diagnósticos de todos os transtornos mentais é o capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eles fazem parte de um diagnóstico de saúde mental. Ah, mas só no DSM? Não, na OMS também. Quando a gente olha para o CID, Classificação Internacional de Doenças, e que já foi até lançado o CID-11, a gente também tem os transtornos do neurodesenvolvimento como transtornos mentais. Tá bom, e o que é um transtorno mental? Por que um transtorno da coordenação, né, do desenvolvimento da coordenação é um transtorno mental? Porque o transtorno mental, olha outra coisa que a gente tem que desmistificar, né? É um problema que vai levar um conjunto de sintomas das formas mais variadas, mas que vão interferir em 3 aspectos da vida do indivíduo. E isso é e ou, tá? Então, esse transtorno mental, ou ele afeta a regulação emocional, e ou o comportamento, e ou a cognição. Então, nós temos transtornos mentais que afetam os 3 aspectos: cognição, comportamento e regulação emocional. Alguns com maior intensidade na cognição, alguns com maior intensidade no comportamento, alguns com maior intensidade na regulação emocional. Ou tudo isso muito combinado, tá? Esses 3 aspectos, eles vão ser afetados tanto por processos biológicos quanto processos psicológicos. E que necessariamente, então, vão afetar esse caminho do desenvolvimento da autonomia, da independência e da funcionalidade. Tá, então por que classificar, Juliana? Por que a gente tem que rotular? Será que a gente não está rotulando demais? Primeiro que não saber o que o seu filho tem e peregrinar por vários profissionais é algo extremamente doloroso. E o sofrimento desses pacientes, ele é verdadeiro, só que ele é silencioso. Então, a primeira coisa é, não estamos rotulando demais. É claro, a gente tem que ter coerência. A gente tem que entender que não é um diagnóstico simples. É claro que existe uma banalização por um lado, né? Todo mundo é hiperativo, todo mundo toma Ritalina. Existe uma banalização por um lado, mas na verdade, se a gente for olhar para os estudos mesmo que estão analisando índice de prevalência mundial, enfim, tudo isso, mas não cresceu o número, hoje a gente tem 64 autistas a cada 5 pessoas, alguém conhece alguém autista, sei lá. Assim, tem um aumento na prevalência sim, mas o que isso reflete? É um hiperdiagnóstico? Não, a gente tem justamente os estudos mostrando que a gente ainda tem muito subdiagnóstico, muitas pessoas sem o tratamento adequado, sem o diagnóstico adequado, né? Então, isso tudo tem que ser olhado com muita cautela. Será que a gente tem mais crianças autistas, hiperativas, por exemplo, hoje do que se tinha? Ou, na verdade, lá não se sabia identificar? Lá não se davam voz para essas crianças, né? Assim como a gente vê muito forte o capacitismo ainda imperando na nossa sociedade, mesmo quando a gente fala de deficiências físicas, quanto mais o preconceito que se tem em relação a transtornos mentais. Então a gente tem que ser equilibrado, nem a 8 nem 80, a gente precisa entender
esse cenário de uma maneira mais abrangente. Então, sim, o diagnóstico é importante. É importante nesse sentido de acalmar os corações de muitas famílias que buscam e precisam entender o que está acontecendo. A própria criança que, por muito tempo, ela escuta: você é burra, você não vai aprender, você é, você é, você é, você é. E qual é a diferença desse você é? Incapaz. E você tem uma dificuldade e que pode ser tratada. Então, o peso dessas questões, o que eu estou dizendo é algo muito sutil, mas que tem um impacto muito grande na qualidade de vida das famílias, não é só do indivíduo, tá? Outros porquês dessa classificação. Então, a gente tem que pensar que se nós podemos classificar, a gente vai melhorar o entendimento da doença, a gente vai melhorar a compreensão das dimensões do diagnóstico. Mas também, quando a gente classifica e uniformiza esses critérios diagnósticos, a gente pode fazer com que esse transtorno seja reconhecido. Então, se eu avalio de uma forma no Brasil, outra forma na Austrália, outra forma na Indonésia, outra forma na China, a gente nunca vai reconhecer as potencialidades, as particularidades desse indivíduo. Não uniformiza a pesquisa, não melhora a evolução do tratamento, não melhora as estratégias de prevenção. Então, se a gente uniformiza, identifica, a gente vai dar validade para aqueles critérios, para aqueles problemas e reconhecimento. Além disso, a gente vai ter confiabilidade entre os examinadores para justamente somar esse conhecimento. Se a gente classifica, a gente também começa a identificar quais são os problemas intrínsecos daquele transtorno, o que é comorbidade, o que é uma condição associada. Será que ele tem sintomas de outro transtorno? E que muitos casos têm. A gente começa a entender e prestar uma melhor assistência. Além disso, a gente começa a identificar os fatores de risco, as questões genéticas, se a gente pode ou não prevenir de alguma forma, né? Epigenética é justamente essa questão de ter uma propensão genética potencializada por um fator ambiental. E tudo isso forma a base para o tratamento. Fora a questão, né? Se a gente tem reconhecimento, validade e tudo isso que a gente falou, a gente também vai ter o direcionamento de políticas públicas mais assertivas, que olhem para essa população com o respeito que elas merecem. Enfim, não vamos entrar em política, mas é uma questão importante. Direcionamento de políticas públicas. Se essas pessoas estão escondidas, se essas pessoas não são identificadas, se o problema não aparece, ele nunca vai ser solucionado, tá? Bom, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Então, a gente discutiu o que é desenvolvimento, o que é transtorno mental, e aí o que é o transtorno do neurodesenvolvimento? Então, é um transtorno mental, tá? Só que é um transtorno mental que começa muito cedo, que acomete esse indivíduo que tem os seus primeiros sinais e sintomas nos primeiros estágios da vida dele, tá? Então, a gente tem aqui a definição do CID-11 da OMS, né? Então, que se aproxima cada vez mais do DSM, para que então a gente uniformize tudo isso, né? A gente tinha algumas diferenças aí entre cada um dos critérios e cada vez mais as pesquisas têm fundamentado a unificação desses critérios ou a aproximação desses critérios. Tá bom. O que a OMS já traz para a gente? Que um transtorno do neurodesenvolvimento inclui ali, né, transtornos comportamentais e cognitivos que começam durante o período inicial do desenvolvimento dessa criança, que vai envolver dificuldades significativas na aquisição e execução de funções específicas, intelectuais, motoras ou sociais.
Embora, né, alguns déficits cognitivos e comportamentais estejam presentes em vários outros transtornos, né, mentais, que começam cedo, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno de humor bipolar, somente transtornos que têm os seus principais sintomas iniciando nesse estágio inicial de formação, de maturação, de desenvolvimento, que são agrupados nessa categoria. Então, a gente pode ter esquizofrenia começando na adolescência, começando na idade adulta. A gente pode ter transtorno do humor bipolar começando mais tarde. Então, nessa categoria de transtornos do neurodesenvolvimento se enquadram aqueles transtornos cujos principais sintomas, as principais características estão no estágio inicial do desenvolvimento. Então, essa definição ela é muito complexa, tá? Bom, o que então, vocês viram a definição da CID, né? Da OMS, o que o DSM traz para a gente, então, incluindo dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e que está muito próximo também da CID-11, tá? Se a gente pegar CID-10, ainda estão diferentes, até nomenclaturas, como, por exemplo, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no CID-10 chama-se transtorno hipercinético, né? E teve até uma época que se chamava aí síndrome hipercinética, então a gente já até discutiu essas questões, tá? Bom, o que temos dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento? Então, o que abrange aí? A gente tem uma categoria de transtornos da comunicação, que entram aí, né, as alterações de linguagem, de fala, de fluência, de comunicação social e, quando não entra em nenhuma dessas categorias, a não especificada. A gente tem também o transtorno do desenvolvimento intelectual, que na versão em português do DSM ainda veio com o termo deficiência intelectual, mas esse tende a ser um termo que está sendo abolido pela questão pejorativa, enfim, e o transtorno do desenvolvimento intelectual é o termo que vai passar a substituí-lo, né? Em breve, provavelmente. E aí o que ele traz é que há, então, um comprometimento, uma classificação dessa deficiência intelectual, no caso, como leve, moderada e profunda, e também uma diferenciação ou uma subcategoria da deficiência intelectual como sendo o atraso global do desenvolvimento. Aí a gente tem os transtornos motores, que o principal aí para nós aqui será o transtorno do desenvolvimento da coordenação, mas também temos o transtorno do movimento estereotipado e os tics dentro dessa categoria. Então, transtornos do movimento, mas são transtornos mentais? Sim, porque estes problemas, eles podem trazer as dificuldades de se movimentar, podem trazer problemas na regulação emocional, e ou no comportamento, e ou na cognição, tá? E eles têm, sim, repercussões nesses âmbitos. Mesmo que em cascata, em cadeia. Se a gente pegar uma criança com TDC, que ela tem, então, um prejuízo marcante no aprendizado e na execução de habilidades motoras coordenadas que estão substancialmente abaixo da sua idade cronológica e abaixo também quando se considera a oportunidade de aquisição e uso das habilidades. A gente tem um TDC, é um problema puramente motor, eu não tenho um déficit intelectual associado, mas isso não quer dizer que eu não tenha problemas cognitivos. A gente tem problemas em memória operacional, a gente tem problemas em aspectos atencionais um pouco diferenciados do TDAH,
mas tem. Então, esses são processos cognitivos. Ela tem percepção de competência, ela se percebe incapaz, ela se vê como a última a ser escolhida em toda vez na aula de educação física, e aí isso afeta completamente a sua autoestima, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua regulação emocional. Então, temos sim uma questão de saúde mental, tá? Outro ponto aí a ser destacado, né, como transtorno do neurodesenvolvimento, é o transtorno do espectro autista. Nós temos, né, aí problemas específicos em relação à regulação do comportamento, mais particularmente manifestada na interação social e na comunicação. Então, são pontos bastante marcantes do transtorno do espectro autista. A gente tem o transtorno específico da aprendizagem e que aí incluem nessa categoria diversos outros diagnósticos, né, como a dislexia, a disgrafia, a disortografia, a discalculia, então uma série de questões aí relacionadas à aprendizagem, particularmente no que se diz respeito ao quesito cognitivo da aprendizagem, porque quando a gente pensa na aprendizagem motora, a gente está falando lá dos transtornos motores, tá? E o TDAH, né, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai ter aí como sintomas principais, né, a tríade é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Tá bem, fica claro pra gente, então, que o que chama mais atenção, que o que incomoda na maioria dos casos, né, na escola ou em casa, são problemas do comportamento, né, ou da regulação intelectual. Já não bastassem os sintomas centrais de cada um dos transtornos do neurodesenvolvimento afetando toda a dinâmica familiar e essas repercussões na qualidade de vida, nós também temos uma grande neurodiversidade. E a gente tem um grande número de comorbidades. Nós temos aquele problema principal apontado pela família, então aquele vai ser o que vai dar o direcionamento do transtorno principal e os sintomas dos transtornos comórbidos. Então, aqui vocês estão vendo, né, a sobreposição, por exemplo, entre TDAH, dislexia, descalculia, o TDC, ou dispraxia, o autismo, síndrome de Tourette, né, que é um tipo de tique, e outros ainda, né? Então, a gente tem essa comorbidade não só entre os próprios transtornos do neurodesenvolvimento, mas também com outros transtornos mentais. Então, a gente tem uma incidência grande de transtornos de ansiedade, de transtornos depressivos, de transtornos de humor, do transtorno opositivo desafiador. Então, uma série de problemas que vão se sobrepondo, impactando cada vez mais na qualidade de vida, né? Então, a gente tem essa grande neurodiversidade e problemas relacionados ao comportamento, à regulação emocional e à cognição. Então, acho que convenci vocês de que estamos falando de problemas de saúde mental. Tá bom, e o que isso tem a ver com as dificuldades motoras? Como eu falei, os principais sintomas ou o que mais incomoda, né, na verdade não é a própria criança, mas é o entorno dela, né? O que incomoda a família a ponto de procurar um médico, o que incomoda a escola a ponto de fazer com que o pai vá procurar essa ajuda profissional. São os transtornos comportamentais, né? Que basicamente muitos deles aparecem na idade escolar ou diante do ingresso na escola. Alguns um pouco mais cedo, né? Que são mais graves, outros vão ter o diagnóstico ali ao redor dos 5, 6, 7 anos de idade, dependendo de qual transtorno estamos falando, mas justamente essa entrada no ambiente escolar é que faz com que haja comparação entre os pares e se note, então, essas alterações comportamentais e essa demanda cognitiva, né, que a escola nos traz, aumente e desafie a criança que vai ter a dificuldade. Tá bom. Esses problemas comportamentais, eles aparecem mais.
E alguns estudos mostram que as dificuldades motoras nos transtornos mentais, né, nos transtornos do neurodesenvolvimento, são subdiagnosticadas, apesar de termos áreas, né, cerebrais, substratos neurais em áreas específicas de movimento. E não estão restritas a essas que estão na tela, tá? Eu só estou destacando algumas condições que estão bem reconhecidas. Então, a gente tem, né, o cerebelo como cara, né, o centro da coordenação, do controle postural, mas que também tem muitas conexões ali via núcleos da base e sistemas, e um trato, né? Então, que sai cerebelo, uma circuitaria que envolve cerebelo, núcleos da base e córtex frontal, que então tem um processo, um papel muito importante na regulação do comportamento, e em funções cognitivas, como atenção, memória, e aí essa via lá nos núcleos da base também com automatização de comportamentos motores. Então, há aí um papel importante. Eu estou destacando no caso do TDAH porque temos estudos bem fortes mostrando diminuição do volume cerebelar nessas crianças, né? E um envolvimento importante também com uma maturação, um atraso na maturação cortical do córtex pré-frontal. Então, essa conexão, essa circuitaria, ela vai estar alterada, né? Por isso, talvez, os movimentos, os excessivos movimentos corporais, ter muito movimento não é não é sinônimo de ter movimento com qualidade. Certo? O TDAH tem inúmeras outras áreas, tá? Só quero destacar que uma evidência forte é essa diminuição do volume cerebelar e que está associada, então, com um ponto importante de controle de movimento. No caso do TDC, a hipótese cerebelar, ela apareceu com muita força, mas o que nós vemos de mais significante ali, né, nos estudos de neuroimagem, é justamente um déficit no córtex parietal, né, ou temporoparietal, ou conexões também com o cerebelo. Mas o que o parietal faz, né? O parietal, ele está relacionado ali a o processo de integração sensorial, de processamento das informações sensoriais, que vão, então, se conectar com áreas motoras para decodificar essas informações do mundo e devolver respostas adequadas, né? No TEA, por exemplo, tá? Então, são várias, de novo, tá? Não estou falando que existe um substrato neural específico para cada um, eu só estou tentando fazer algumas analogias e algumas associações com áreas importantes para o controle de movimento e que já estão documentadas, bem evidenciadas em algumas condições de transtornos do neurodesenvolvimento. O TEA, né, o transtorno do espectro autista, também, mesma coisa, tem outras alterações, né? No caso dos 3 ali, a gente tem envolvimento do lobo frontal, né? No lobo frontal, a gente tem aqui pré-frontal, muitas funções executivas, inibição do comportamento, regulação da memória operacional, atenção, enfim. Mas a gente também tem áreas pré-motoras, né? Córtex... tem o córtex motor em si, mas também tem área motora suplementar, córtex pré-motor, que tem um papel no planejamento e idealização do movimento. Então, a gente precisa dessas funções cognitivas para que o movimento também se organize. Se ele não tem um bom tempo de resposta, que é o tempo de movimento, né? Ele não tem um tempo de reação adequado, tempo de perceber o estímulo e iniciar o movimento, isso tudo vai ser comprometido, vai ter um reflexo em como essa criança se movimenta, então no desempenho motor dela. No caso do TEA, a gente também tem alguns estudos que falam do envolvimento temporal, né? A região temporal, particularmente, tem um papel importante na formação de memórias, né? E no processo de automatização de alguns comportamentos motores. Então, são pontos aí que são
substratos neurais que cursam com áreas de controle de movimento que podem justificar algumas dificuldades motoras encontradas nesses indivíduos. Nossa, Juliana, mas tem dificuldade motora? Uhum, tá? Eu só destaquei alguns aqui. É que elas não são tão evidentes quanto nos casos em que a gente tem, por exemplo, uma paralisia cerebral, em que a gente nota aquela deficiência física, incapacidade de se locomover, enfim. Mas a qualidade do movimento, né? Muitos deles têm histórias lá de atraso, né? Os primeiros sinais ali podem ser algumas características de redução um pouco de perímetro cefálico, de alguns marcos do desenvolvimento um pouco atrasados ou não atingidos, como por exemplo engatinhar, mas normalmente eles atingem os marcos. Porém, as habilidades motoras fundamentais não têm uma boa combinação entre movimentos estabilizadores, manipulativos estabilizadores, manipulativos e locomotores. Essas funções mais complexas, o uso dessas questões em dupla tarefa, elas vão estar um pouco mais prejudicadas. Então, não é uma dificuldade tão evidente, mas há déficits motores sim. Então, coloquei aqui para vocês, né, alguns no autismo, e que aí de marcos de desenvolvimento a gente pode ter sim atraso, né? A gente pode ter o sentar em W, a gente pode ter a marcha em ponta, estereotipias motoras, enfim, uma grande variedade aí ao longo do desenvolvimento, mas também instabilidade em habilidades motoras grossas, instabilidade postural. No caso do TDAH, né, que foi um ponto que eu estudei bastante, minha tese de doutorado foi nesse sentido, nós vemos aí um atraso motor em escolares de aproximadamente 1 ano, né, 10 meses, 11 meses, dependendo da amostra que você pega, entre a idade cronológica e a idade motora. É que para o profissional acaba não sendo tão fácil essa identificação do que é um atraso de 10 meses, 1 ano, né? Como que eu diferencio uma criança de 7 para 8 anos motoramente? Mas também, então, temos ali alguns estudos que analisaram outros tipos de habilidades ali individuais e a gente vê principalmente não tanto dificuldades em habilidades motoras grossas, amplas, né? Então, ele é bom em saltar, em correr, mas ele não é bom em manipular a bola e correr. Ele não é bom em habilidades motoras finas, em destreza manual e habilidade de equilíbrio estático, porque equilíbrio dinâmico nessas habilidades grossas, né, eles conseguem desempenhar. E aí a gente tem, né, o próprio transtorno do desenvolvimento da coordenação, que eu já comentei, né, que tem, então, uma característica principal, seu sintoma principal, né, esse atraso na execução, essa dificuldade na execução no aprendizado de habilidades motoras, né, que requerem coordenação, considerando a idade cronológica, considerando a oportunidade de aquisição e uso dessa habilidade. E a gente vai ver, né, na verdade, em todos os casos para esse diagnóstico de transtornos mentais, a gente tem que ter essa linha, né, que vai separar o que é uma criança agitada de uma criança com TDAH, o que é uma criança mais tímida da criança com TEA, enfim, por aí vai, justamente a persistência, a frequência, a intensidade dos sintomas e se tudo isso traz um prejuízo funcional para a vida desse indivíduo, tá? E aí eu trouxe um outro artigo aqui que pouco menos frequente, mas cada vez assim começou também os estudos no TDAH, assim começaram também os estudos no TEA, já temos alguns estudos apontando para dificuldades motoras em crianças com dislexia, que então só se olhava para a parte da construção, né, da escrita ou para a elaboração da leitura dos processos mentais envolvidos nisso, mas hoje a gente sabe o que, né? E até por esses estudos anteriores nos outros transtornos,
que a manifestação ela acontece na escola, né? Ah, ele está com dificuldade de leitura escrita, ele não acompanha a turma, ele não consegue copiar a lousa inteira, enfim. Mas como é que a gente quer que essa criança se organize com uma pinça, né? Complexa, um movimento muito complexo, com uma letra redondinha, cursiva, dentro de uma linha, dentro de um papel, se ela não se organiza no seu próprio corpo, se essa criança normalmente não sabe nem amarrar os sapatos, se ela tem uma dificuldade, uma lentidão e uma imprecisão no movimento para se vestir, para abrir um sorvete, para fazer um recorte, então ela não vai se organizar, né? Para caber a letrinha redondinha, cursiva, numa linha, num papel, com uma pinça adequada. Então, essas relações, elas são extremamente importantes, né? Para aprendizagem, não só motora, mas cognitiva também. Então, sem mais delongas, sem me prolongar muito aqui, acho que esse era o recado.